E aí, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês um tema muito recorrente que eu tenho sido muito procurado aqui na clínica, no consultório, o medo de falar em público. E aí, você tem esse medo? Quer saber quais são as consequências e as causas, mas só depois da nossa vinhetinha. E aí, bom, conhece alguém que tem medo de falar em público? Ou você mesmo que está me assistindo, você tem esse medo? Bom, eu começo a falar aqui que o medo de falar em público é uma coisa. Muitos sintomas da fobia social também estão lá atrelados, enraizados juntos com a fobia social. Então temos que separar se você está com medo de falar em público ou se você tem fobia social. Mas esse vídeo é apenas aquele medinho de falar em público, tá bom? Bom, antes de mais nada, algumas informações são importantes aqui para esse vídeo aqui, né? Enfim, eu quero te falar uma coisa, presta atenção. O medo de falar em público, ele é o quê? É uma grande inquietação frente a algo real ou imaginário. Tanto é algo real ou imaginário. E esse imaginário que é o perigoso, porque ele causa uma ansiedade muito grande. Pensa comigo. Você foi lá, você ser convidado para palestrar. E aí já começa no seu imaginário toda uma situação de medo sobre isso. Você é advogado, você tem medo de falar numa audiência para defender o seu cliente. E aí não dá, né? Advogado que não fala com o juiz, não se posiciona ali, não dá. Ou você é professor, tá com medo de explanar aquele conhecimento para aquela sala de aula. Enfim, você está na empresa, numa reunião, o chefe te fala, vem cá você, vem cá, apresenta aqui verbalmente nessa reunião o relatório, e aí? Uma chamada oral numa prova? Bom, muitos sintomas de personalidade estão mais suscetíveis a essas pessoas que têm esse tipo de personalidade a adquirir o medo de falar em público. Quais sejam essas? Pessoas muito inseguras, que têm uma insegurança muito forte. Pessoas muito perfeccionistas. As pessoas muito perfeccionistas não toleram muito as críticas. E esse medo de ter uma crítica sobre aquele conhecimento pelo qual você vai palestrar, dialogar, causa esse medo de falar em público. Bom, você percebeu que as pessoas quando estão com medo de falar em público e tem aquela ansiedade muito grande do que vai ser falado, do que vai ser dito, ela começa a ter aquele esquecimento do que vai falar. A ansiedade toma conta dela, e ela tem aquele esquecimento de falar as coisas. Tá com tudo lá. E no caso das pessoas perfeccionistas, ela sempre vai achar que nunca falou o suficiente. E quando ela está palestrando, quando ela está dialogando, falando em público, por achar que o que ela vai dizer nunca é o suficiente, ela começa a fazer o quê? A ter ansiedade, fica agitada, sudorese, começa a ter tremores, sudorese, dor de barriga, aquelas coisinhas no estômago que vão borbulhando. Esses são os sintomas. Onde estão as causas? Mas antes de falar algumas características de onde elas podem ter surgido, uma coisa eu quero dizer para você. Ter medo de falar em público não é bobeira não. Causa um sofrimento muito grande para as pessoas. O medo de falar em público causa uma ansiedade, um sofrimento incrível. Para quem tem esse medo de falar em público, só eles podem dizer para você como é terrível esse medo da exposição. Bom, o medo de falar em público, ele está muito assim equiparado a questões, ao medo, principalmente, ele é equiparado ao medo da morte. Sim, o medo de falar em público é equiparado ao medo da morte. Aquele mesmo medo de morrer a qualquer momento é o mesmo sentimento, é o mesmo fenômeno psíquico para quem tem medo de falar em público. E tão terrível, e tanto sofrimento que causa para as pessoas que estão passando por isso, que tem esse sintoma psicológico, que precisa ser trabalhado em terapia. Muitos fatores psíquicos que influenciam essa estrutura, ela está lá, tanto nos fatores sociais, ambientais, enfim, como tem muita influência pelo desenvolvimento da pessoa. Essa influência no desenvolvimento da pessoa
são situações que ocorrem na vida da pessoa, que vão criando fenômenos traumáticos e eles vão se reforçando ao longo da vida. Por exemplo, bullying na escola. Sei lá, o professor chama pra você falar alguma coisa na frente da sala de aula, aqueles coleguinhas na sala de aula ficam tirando barato e você já tem uma tendência a uma personalidade perfeccionista, já pronto. Aí toda situação semelhante na sua vida que você venha a submeter a isso, já aciona aquele gatilho mental, daquele trauma e você vem reviver aquela situação como se fosse o passado naquele presente e aquele sofrimento vem. E aí você esquece as palavras, vem a ansiedade, treme perna, dá desinteria, enfim, vai somatizar um monte de situações que vão te pedir de falar medo falar em público. Eu aqui no meu consultório de hipnose clínica, eu já atendi inúmeras pessoas, profissionais das mais diversas áreas, com este medo. E os resultados são rápidos, 5 a 8 sessões, eu tenho um resultado muito efetivo. Muito mesmo. Bom, é um pequeno vídeo de uma pequena explanação. Outras coisas, por exemplo, não é só no ambiente escolar não, no ambiente familiar também. Famílias que não estimulam sua autoconfiança, a sua autoestima. São famílias tóxicas, que estão sempre criticando você, colocando em você uma crença limitante de que você é incapaz de muitas coisas. Isso também vai proporcionar a você o medo de se expor. Você imagina, você chega pro seu pai, pra sua mãe, você tá louco pra mostrar alguma coisa que você conseguiu alcançar na sua vida, ou falar uma história, contar alguma coisa, e aquele pai, aquela mãe vai lá e... agora não posso. Você imaginou aquela rejeição? Falando em rejeição, muitas pessoas que têm medo de falar em público também não toleram a rejeição das pessoas. Tem muita baixa tolerância à rejeição. Então elas não explanam, não falam em público, não expressam sua opinião publicamente por medo da rejeição que aquela pessoa que está falando em público possa ter naquele diálogo. Então por medo dessa rejeição social ou rejeição de uma única pessoa, ela não fala em público, se trava tudo. E isso na hipnose clínica tem que ser trabalhado. Tanto sentimento de rejeição, tanto sentimento de autoconfiança, tanto sentimento de autoestima. Colocar ela diante de uma forma imagética, o enfrentamento dessas situações para que ela ressignifique tudo isso. A hipnose clínica é um tratamento rápido. Tem que puxar sardinha, é a minha especialidade, não é mesmo? Só que é um sofrimento. Eu volto a frisar aqui que é um sofrimento que a pessoa comete. Incrível, imensurável, diria. E as pessoas precisam desse entendimento e o apoio de você. Oriente-as a procurar uma terapia, não é fácil não. Bom, gostou desse vídeo? Encaminhe para aqueles que estão precisando. Se você mesmo precisa, faça contato comigo. Vou ter o maior prazer em atender você. Obrigado e até o próximo vídeo.